Fala, galera, estamos agora para a nossa terceira e última parte, que é o estudo analítico das nossas lentes esféricas. O que é isso? Nós vamos agora verificar como nós calculamos as nossas características envolvidas nas lentes esféricas. Então, repara, tenho aqui uma representação da formação de uma imagem por meio de uma lente que eu chamo de lente de borda fina ou delgada, né? Uma lente convergente. Então, vamos analisar quais são os tamanhos necessários para os nossos cálculos, ou seja, quais são os nossos dados importantes para a nossa abordagem. Então, aqui eu tenho o tamanho do meu objeto, eu tenho a distância do objeto à minha lente, é sempre esse tamanho do objeto até chegarmos à lente. Agora, temos o tamanho da imagem e temos também a distância da imagem à lente, que chamamos de P', ou seja, todas aquelas nossas análises vistas tanto nos nossos espelhos planos quanto nos nossos espelhos esféricos. Então, continua a mesma coisa. A diferença é que agora temos uma refração envolvida. Beleza? Pois bem, aquelas nossas análises com cálculo, elas vão permanecer? Sim, a equação de Gauss vai permanecer. Então, para usar a equação de Gauss, a gente precisa do que eu coloquei agora, que é o foco. Então, você também precisa da distância do foco. Então, todas as equações são válidas. Vou pegar aqui, colocar a equação de Gauss, válida. O aumento linear também. Então, se eu quero determinar qual é o aumento que a minha lente faz, ou a redução, né, por meio desse aumento, todas aquelas nossas características são envolvidas aqui também. Beleza? Então, olha lá, o nosso aumento com uma relação da distância da imagem à lente e também da distância do objeto a essa lente, né? Então, tudo que nós tínhamos nos nossos espelhos esféricos também é válido para cá. Então, essas são as equações primordiais. Beleza? Só que para a gente calcular, a gente precisa analisar os sinais. Então vamos a essa análise. E é a mesma análise que a gente fez nos espelhos esféricos. Ou seja, se eu tenho uma imagem real, eu tenho a distância da minha imagem à lente sempre positiva. Se eu tenho uma imagem virtual, eu tenho sempre a distância da minha imagem à minha lente negativa. Esses sinais é para me informar a natureza da imagem. Tranquilo? Né? Agora, se eu quero analisar o tamanho da imagem, a gente tem justamente o sinal positivo para uma imagem direita. Beleza? E se agora a imagem fica de cabeça para baixo? Nós vamos utilizar o tamanho dessa nossa imagem de negativo. Tranquilo? E a distância focal? Se for uma lente que converge luz em sua passagem, né, você tem feixes paralelos, ela converte luz, chamamos esse foco de positivo. Vamos utilizar o sinal positivo. Mas agora, se a luz vem paralela e espalha sobre essa nossa lente, nós vamos utilizar o foco negativo. Beleza? Então repara como há uma similaridade muito grande com o que a gente viu lá nos espelhos esféricos. Tranquilo? Só que agora você pode pensar, pô, Léo, você está falando esses cálculos aí, beleza, tudo bom, tudo legal. Mas quando eu compro, por exemplo, quando eu tenho os meus óculos e vou olhar lá, a análise que me dá é de graus. Minha lente tem 3 graus, 4 graus, 1,5, né? Eu olho lá, tem um mais, ou alguns têm um menos, né? Por que isso? Enfim, de fato você tem razão. Então, por isso nós vamos ver uma outra característica que só as lentes têm, que nós chamamos de vergência. Caraca, o que é isso? É isso, ó. Vergência ou convergência também é muito utilizado, né? Ou grau de uma lente, é justamente pegarmos essa razão de 1 sobre o foco e chamarmos de divergência. Então, repara, basta pegarmos o foco de uma lente e desenvolvermos esse cálculo. É o inverso do foco. A gente diz que a vergência, ou a convergência, ou o grau de uma lente, é o inverso do foco. Repara que é necessário que esse foco seja em metro. Então, você tem que sempre colocar o teu foco em metro para que você consiga justamente desenvolver esse cálculo. Beleza? Tranquilo? Foi? Então é isso, galera. Quando eu vou falar da vergência, eu tenho essas nossas unidades. A unidade é de fato dioptria, mas no nosso senso comum, no nosso dia a dia, a gente utiliza graus. Então, quando eu falo lá que eu tenho 2 graus, eu tenho 2 dioptrias. Tudo bem? Tranquilo? Então, é o que a gente usa no nosso dia a dia. Então, galera, se eu tenho uma lente, elas são confeccionadas sempre da mesma forma? Pois bem, quando você olha lá a lente dos seus óculos, elas até têm uma característica parecida com o que a gente viu lá na primeira etapa dos estudos das lentes. Porém, eu posso confeccionar essa minha lente esférica
com um formato que seja apropriado para o que eu quero. Logo, eu tenho o que eu chamo de equação de Halley, que é justamente a equação que a gente chama de fabricante das lentes. Por quê? Ela leva em consideração os raios envolvidos em cada face de uma lente. Então, repara, eu tenho aqui a equação e eu tenho uma representação. Eu vou lá, eu posso ajustar o raio conforme eu queira dessa minha lente. Então, o raio de uma face, o raio da outra face, beleza? Então, essa é a equação que envolve os raios envolvidos para a formação da minha lente. Tranquilo? Se ela for uma face convexa, ou seja, que é convergente, a gente tem o raio sempre positivo. Mas se ela for côncava, que a gente tem a característica divergente, nós vamos ter o nosso raio negativo. Lembrando que essa característica é partindo do princípio do nosso cotidiano, que é a lente sempre com o índice de refração maior do que o meio externo. Ela pode ter um índice de refração menor? Pode, e nós vimos isso nas nossas aulas anteriores. E aqui a gente tem um comparativo também dos meios envolvidos. O meio da lente, o meio envolvido lá dentro da lente, e o meio externo à lente, né? Por exemplo, aqui fiz uma lente de acrílico e lá fora eu tenho o ar. Então, levo em consideração esse cálculo para que eu saiba a vergência, ou seja, saiba quantos graus eu tenho da minha lente. Tranquilo? Show? Beleza? Aqui, se eu tenho a vergência positiva, é uma lente convergente. Se eu tenho uma vergência negativa, é uma lente divergente. Porque na história do foco da minha lente, quando eu tenho a vergência convergente, ou seja, positiva, é porque o foco de fato foi positivo. Nessa nossa análise, eu vou ter foco positivo. E aqui, com uma lente divergente, eu teria o foco negativo. Beleza? Tranquilo? Então vamos a um exercício, galera, para a gente consolidar isso. Um operador cinematográfico deve saber selecionar a lente de projeção adequada para que a tela fique totalmente preenchida com uma imagem do filme. Beleza? A largura de um quadro na fita de um filme de longa-metragem é de 35 milímetros. Então, galera, isso é o tamanho do meu objeto, beleza? Então, esse aqui, ó, é o meu objeto. Ó, vou até colocar aqui, que é justamente o que tem no filme. Que fica aqui, ó, o meu slidezinho, onde eu quero, de fato, projetar. Para um cinema que a tela tem 10,5 metros de largura e está a 30 metros da lente da máquina de projeção, determine a ampliação necessária para que a tela seja totalmente utilizada. Se a tela vai ser totalmente utilizada, aqui eu terei toda a minha imagem. Então, isso aqui é o tamanho da minha imagem. Beleza? Show? E esses 30 metros? Galera, esses 30 metros é da lente até a projeção, ou seja, da lente até a tela. Então, esses 30 metros é o nosso pelinha. Beleza? Show? Então, aqui, ó, meu objeto, né? Aqui a tela, que é minha imagem. Aqui é o meu pelinha. Tranquilo? Foi? Então, ó, vamos lá. O que ele quer no início? O item A, ele quer a ampliação necessária para que a tela seja totalmente utilizada. Então, tem que utilizar aquela nossa equação do aumento, beleza? Então, vamos calcular. Vou pegar aqui, não sei o aumento. A largura do quadro da fita é o tamanho do objeto, que a gente discutiu, os 35 milímetros. Porém, eu vou passar para metro, para que fique mais fácil o meu cálculo. Então, 35 milímetros. Eu pego esse mili, que é 10 a menos 3, tiro o mzinho e coloco 10 a menos 3. Beleza? Show? Então, aqui, o meu objeto tem 35 vezes 10 a menos 3 metros. Agora, a minha tela, que é a minha imagem, que tem que ser de 10,5 metros. Olha lá, largura da tela é o tamanho da imagem. Logo, 10,5 metros. Repara que eu coloquei um sinal negativo. Caraca, por que negativo? É porque você vai ter, na verdade, a sua imagem de cabeça para baixo em relação à posição do seu objeto. Tudo bem? Tranquilo? Então, vamos lá. Ela é projetada de cabeça para baixo. Toda imagem real ela é projetada e ela é invertida, né? Nós vamos ver com mais clareza quando a gente analisar os instrumentos óticos. Como que eu vou fazer esse cálculo? Simplesão, né? Eu tenho ali o meu pelinha, que é a distância da minha lente à tela, mas que eu não vou utilizar nesse momento. Eu vou utilizar esse cálculo, pegar o tamanho da minha imagem e dividir pelo tamanho do objeto. Aí eu tenho a comparação do meu aumento. Então, vamos embora. Aqui, pego lá, substituo os valores, todos em metros. Ó. Então, aqui, imagem, menos 10,5 metros, e o meu objeto,
35 vezes 10 a menos 3 metros. Fazendo essa continha, o meu aumento vai dar menos 300. Olha por que o menos? O menos é para falar que é uma imagem invertida. Então o sinal vai te informar, ó, quando você encontra um aumento negativo, é para falar a imagem é de cabeça para baixo em relação ao objeto. Tranquilo? Então eu tenho uma imagem 300 vezes maior do que o meu objeto. Show de? Foi? Agora vamos calcular, galera, o nosso item B. No item B ele quer a distância entre a fita e a lente para que a ampliação necessária seja obtida. Pois bem, a gente já sabe que a nossa lente fica a 30 metros da imagem. Então ele já nos deu o nosso P'. Esse é o nosso P', 30 metros. Pois bem, o que ele quer que a distância da fita à lente é justamente o P, porque a nossa fita é justamente o nosso objeto, beleza? Então, ó, quero encontrar o objeto, não sei. Eu já sei o aumento do item anterior, que a gente acabou de calcular. E eu vou determinar esse nosso P utilizando a distância da imagem à lente, que é o P', que vale 30 metros, beleza? O que eu vou fazer? Utilizar aquela equação. O aumento não é I sobre O, mas ele também é menos P' sobre P. Eu faço a devida substituição, olha o que eu concluo, né? Inverto ali, ou seja, passo o P multiplicando, menos 300 dividindo, eu obtenho que o meu P vale 0,1 metro. Porém, vou colocá-lo em centímetro para ficar mais fácil, ou seja, o meu P equivale a 10 centímetros. Beleza? Tranquilo? Então, galera, nós vamos agora ao cálculo do foco para essa nossa lente. Pois bem, quero descobrir o foco. Eu já tenho a minha distância do objeto à lente, que é justamente o que a gente calculou no item anterior, né? 0,1 metro, que fica o nosso objeto até a nossa lente. O exercício já nos deu a distância da lente até a tela, que é 30 metros. Então, o que eu vou fazer? Utilizar a equação de Gauss. Repara que eu tenho a mesma unidade para que eu coloque na nossa equação. Substituindo, nós temos 1 sobre o foco que eu quero descobrir, igual a 1 dividido por 0,1 mais 1 sobre 30. Desenvolvendo MMC, repara que eu tenho agora 3F dos dois lados da igualdade, posso cortá-lo. O que vai acontecer aqui? Eu tenho 3 igual a 30F mais 0,1F. Logo, vai nos dar 30,1F igual a 3. Beleza? Pego esse 30,1F, que multiplica o foco, passo para o outro lado dividindo. Nessa nossa divisão, nós vamos ter 0,1 aproximadamente, né? 0,0996 alguma coisa. Ou seja, o nosso foco é aproximadamente 0,1 metro. 0,1 metro equivale a 10 centímetros. Então, nosso foco é muito próximo a 10 centímetros. Então, repara uma coisa. Como nós temos, na verdade, o nosso objeto bem próximo ao foco. Ele não ultrapassou o foco, ele não fica mais próximo à lente. Não, ele fica mais distante do que o foco. Porém, essa proximidade tão grande com o foco faz com que a ampliação seja muito elevada. Beleza? Aqui o nosso resumo, né? Tudo que a gente viu a partir de agora, vimos todas essas análises com cálculos envolvidos. E não esqueça a análise dos sinais. Então aqui a gente tem uma grande representação de tudo que nós vimos. Beleza? Tranquilo? Então, galera, muito obrigado. Fechamos lentes, vimos 3 etapas, né? Espero que você tenha entendido, tenha analisado esse nosso material, todas essas nossas características e que a gente se veja mais à frente. Um beijo, um abraço, tchau, tchau.